Então vamos lá, eu comprei o GPD Win 3. A única expectativa que eu tinha, dado o nosso excelente serviço de correios, era que chegasse, e parece que chegou. Comprei no Indiegogo, nunca fui backer de nada, nunca fui de fazer pré-compra de nada. Então por que eu comprei o Win 3, né? Por quê? Eu sou fã de microcomputação, sempre fui. Então eu tive alguns dispositivos desse tipo, claro que não iguais a esse, desse mesmo tipo, vamos dizer assim. E isso não aconteceu tantas vezes assim, porque sabe como é que é, né? Criança, adolescente, os pais acham que é tudo bobeira, e em parte até é mesmo. Então, mas eu estraguei muitas televisões, entre aspas, com os videogames que eu tive. Tive um 286 velho, que já era velho quando chegou na minha mão, o tempo foi passando. Como vocês podem ver, tá aqui a caixa. Tirei meu endereço, porque eu não quero que ninguém venha me visitar, eu sou antissocial, então não quero saber dessa porra. E aí, pra você ver aqui, eles declararam aqui embaixo um laptop de $100. Acho que a Receita não taxou de pena. Pô, $100 num laptop, coitado do cidadão, né? Deixa aí. Ou então a caixa veio pro Brasil via Holanda, de repente eles só taxam, pegam alguma coisa da Holanda quando é planta dentro, se é que vocês me entendem. Como não era, aí deixa passar, né? Ou então tem uma pedra aqui dentro. Sabe como é que é? Espero que nesse caso pelo menos seja uma pedra bonitinha. Mas vai saber, né? Vamos abrir isso. Então, ainda bem que a gente cresce e começa a comprar as coisinhas da gente, né? O adulto cresce, continua comprando brinquedo, só muda o preço do brinquedo, como dizem, né? Então, sempre gostei de tablet, tive um ou outro. Pô, tive meia dúzia de tablets, ainda tenho um par deles aqui. E um ou outro smartphone, coisas assim. Eu sempre achei legal essa diminuição da escala das coisas. Então, sempre acompanhei isso, por mais que eventualmente eu não pudesse comprar. Aí, mas eu sempre quis ter alguma coisa com menos potência, menor. Eventualmente eu montei um computador ITX, no momento é um Ryzen 1600 com 16 GB de RAM e uma GTX 1080, que até cabe na mala quando eu viajo. Mas eu queria ter alguma coisa menor ainda, sabe? Ter alguma coisa de mais potência nas mãos. Que viadão bonito, hein? Eram alguns portáteis aí com Android, inspirados, para não dizer copiados. E acabei falando no PSP e no Vita, né? Eu tive um aparelho desse tipo. Logo que começaram a sair aqueles Inlips, acho que até tem ele aqui ainda. A tela era uma tragédia, o Android era 2.2, o processador era single core. A maioria das pessoas nem lembra disso. Na época eu escrevi um review para Dingo BR, deve estar lá até hoje. Aí saíram vários aparelhos desses, mas todos tinham um problema ou outro relativamente sério, o negócio ficava muito sofrível, né? Aí depois do sucesso do GPD XD, que muita gente deve ter ouvido falar, que eles vieram com a ideia de dar um passo um pouco diferente. Eles fizeram um clamshell com Windows, que era o GPD Win 1, não é uma pedra, como vocês podem ver. Vamos conversar aqui sobre isso já já. E aí ficou mais interessante para mim, porque eu sempre gostei mais do ecossistema Windows, talvez por preguiça mental, sei lá. Mas eu não comprei, eu achava caro, e o tempo foi passando. A bateria, usava um Atom, eu sei lá, eu tinha certa restrição com a Atom na época, o Atom não era muito legal, eu deixei pra lá. Mas achei que era plausível, era um início ali. Aquele primeiro Win 1, ele era um Braswell, o SoC, né, o System on a Chip. Era um Atom de 4 cores, sucessor do Bay Trail, que eu já tinha num tablet meu. Eu achei que ainda não valia esforço, apesar do vídeo integrado significativamente melhor que o Bay Trail, que tinha suporte até o DirectX 12. Para quem rodava dos emuladores, até já rodava o Dolphin, não muito bem, mas rodava. O teclado era pequeno, quebrava um galho, mas ninguém escreveria uma dissertação de mestrado naquilo lá, não tinha condições, né? Aí veio o Win 2 depois. O Win 2 tinha um Core M3 6Y30, que era dual core, com 4 threads, mas era bem mais potente que aquele Atom.
Ele tinha a potência mais ou menos de um i5 4200U, só que com a GPU integrada mais moderna. A coisa foi ficando mais interessante aos poucos. Aumentou um pouco de tamanho, mas ainda era um clamshell, como o Nintendo DS, o 3DS. E o vídeo da Intel continuava aquele drama, principalmente por causa dos drivers, né, que sempre foram complicados na Intel. Depois ele teve uma revisão forçada com o M3 8100Y, porque eles não conseguiram mais o 6Y30, tinha saído de produção. O desempenho aumentou uns 15%, mas não me empolgou porque de certa forma era mais do mesmo. Aqueles 15% não garantiam que alguma coisa que não rodasse no primeiro modelo do Windows rodaria na segunda revisão. Não mudou muita coisa na prática. Depois a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Veio um iMax que entregava aí bem mais potência. Era um Intel de 10ª geração, o i5 1035G7. Ele tinha 4 cores e 8 threads. Só que pra mim ele deixou de ser interessante porque ele deixou de ser portátil. A tela era de 8 polegadas. Pra mim era um netbook com os controles numa posição meio estranha. Eu não gostei muito. As especificações dele estão aí na tela. E aí, pô, eu não pagaria $779, que era o preço dele na época, por alguma coisa que eu não achava muito interessante. O vídeo deu um salto, ficou ali entre a MX130 e a 150. Claro que os drivers da NVIDIA são muito melhores, né? Ainda são. E tinha ele tinha uma porta Thunderbolt 3, então dava para você conectar uma GPU externa. A grande questão é que GPU externa geralmente é uma brincadeira meio cara. Aí veio o Win3 agora, que é isso que eu tenho aqui na minha frente. É uma outra, eles gostam de chamar de homenagem, né? Enfim. Segundo eles, ao Sony Vaio UX, com direito inclusive ao dock. E aqui a GPD resolveu continuar também no que tinha, o que tinha de melhor que coubesse nessa forma que eles pretendiam. Claro que aqui tem um teco do Switch também, né? O Switch está aí fazendo sucesso, vende muito, muita gente gostou da proposta. E aí eles queriam fazer dois modelos do aparelho, então fizeram um com o i5 1135G7 e um com o i7 1165G7. Claro que o i5 é mais barato, não muito. Ambos são 4 cores com 8 threads, com vídeo integrado de nova geração Intel Xe, ou Xe, ou XE, eu vou chamar de Xe, isso aí. No i5, no 1135G7, são 80 unidades de execução e no i7 são 96 unidades de execução, isso para o vídeo. Na prática dá uma diferença de 10 a 20%. Comparando aí com a Iris Plus 940 do iMax, a gente está falando do dobro da potência. Então é um salto considerável. Os drivers da Intel continuam não sendo lá grande coisa, embora tenham melhorado bastante do i1 para cá, né? O suporte ao Thunderbolt foi aprimorado, então a gente tem o Thunderbolt 4. Apesar do incremento da numeração, a largura de banda disponível para a placa de vídeo, para a GPU externa no caso, não aumentou, mas a gestão dessa largura de banda melhorou. Então você tem uma melhoria de aproveitamento da potência dessa placa externa. Você perde um pouco de desempenho quando você usa uma case externa daquelas. Se você conectar a mesma placa de vídeo em Thunderbolt 3 e 4, vai ter um desempenho melhor no 4, coisa de 10%, mais ou menos, 15%. Em CPU, a diferença é só de clock, no i7 é maior no caso. O i7 na média sustenta um pouco melhor os clocks dentro do TDP, consumindo um pouco menos. Mas vou dizer um negócio, na prática não tem nada que o i7 rode de forma decente, que o i5 não vai rodar também. E se o i5 não rodar, não vai ser esse i7 que vai te salvar. O i5 1135G7 ele vai performar mais ou menos como o Ryzen 3 3100. E o 1165 vai performar mais ou menos como o Ryzen 3 3300X. Então dá para dizer que são desempenhos aí excelentes para processadores dessa classe. São processadores de 15 watts, claro que com TDP de 15. Claro que você pode aumentar, na BIOS tem opção para isso. A gente pode falar disso em outra oportunidade. Mas ele é rotulado como 15 watts. Para você ter uma ideia, os dois são melhores do que o Ryzen 5 1600 que o meu ITX tem aqui. Então, e a GPD fez algumas escolhas de engenharia que algumas pessoas não entendem de cara, mas que eu acho que eu entendi e que eu posso tentar explicar.
Começando pela tela, eles optaram por uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 720p. Pô, 720p em 2021? Sim, qual o problema? A tela do Switch é 5,5 polegadas também, ninguém reclama disso. Não faz muita diferença prática também numa tela desse tamanho, uma resolução muito alta, porque você vai precisar do dobro da potência para alimentar a tela, na resolução nativa, claro, vai gastar mais bateria e o chip de vídeo vai ter que segurar isso aí. E não segura, ainda não segura. Então, se você opta por 720p, você tem mais desempenho dentro daquela resolução e um rendimento de bateria melhor. Mas aí você me pergunta, pô, mas numa tela de 1080 eu ainda poderia setar em 720. Podia mesmo. Só que LCD fora da resolução nativa fica uma porcaria. A gente também tem aí o teclado, que vocês estão vendo aqui, que é outro ponto controverso. Eles queriam um teclado físico e tinham pouco espaço para fazer isso. Então eles optaram por abandonar o teclado clicável para adotar um teclado capacitivo. Então não tem o apertar dos botões. Ele tem um feedback tátil, uma vibração, mas assim, como era no Vaio, né, que eles citaram como inspiração lá atrás, não vai ser uma grande experiência, mas o teclado é basicamente para digitar endereço de internet. E nada te impede de usar o teclado virtual também. Mas o foco não é esse. É outro caso em que você não vai usar isso aqui para escrever uma tese de mestrado. A gente fazer um unboxing aqui, pode citar outros pontos depois, caso vocês tenham interesse. Conforme surjam atualizações relevantes, a gente vai postando aqui, porque eu basicamente não tenho nada muito melhor para fazer e vou me ocupar como eu posso. Outro dia, também tem alguns concorrentes aí que vieram de crowdfunding recentemente, como o iAnel e o OnePlayer GX Pro, se eu não me engano é Pro. Mas outro dia eu falo porque eu optei pelo i3 e não pelo iAnel. O iAnel, no caso, tem um Ryzen 5 4500U, que é um processador de 6 cores, com, acho que a GPU integrada é o Vega 8. De qualquer forma, por mais que o aparelho tenha sido pensado para jogar, minha ideia não é essa, apenas não, né, pelo menos. Claro que eu vou testar outros jogos, testar aqui, postar os resultados por aqui, mas minha ideia é fazer disso aqui o meu PC principal, porque eu tenho processamento, memória e armazenamento suficiente para isso no aparelho. Esse um i3 tem 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento NVMe, é muito rápido. Se você tiver interesse em acompanhar essa minha tentativa, se inscreve aí e ativa as notificações. Continuando o unboxing, nós temos aqui o dock, que é a estação para a gente deixar o aparelho estacionário, assim como o dock do Switch. Está escrito aqui atrás USB 3.1 geração 2, HDMI 2.0, 4K 60, USB-C que suporta vídeo, um que suporta o Power Delivery, para carregar com carregador USB-C, uma porta RJ45 Gigabit, suporta o Windows. Sério? Enfim. Então vamos seguir aqui, tirar isso da caixa para dar uma olhada. Pessoas velhas usam estilete, se assim funciona mesmo. Vamos continuar aqui. Um produto bem embalado, bem encaixotado. Aqui a portinha do dock com dock, uma portinha USB-C, estava aqui devidamente protegida para encaixar o aparelho. Temos aqui atrás um USB-C, HDMI 2.0, 3 portas USB e mais uma porta de rede, que é a Gigabit Ethernet. 20 volts, 3.25 amperes. Isso vai aqui. Ah, sim, certo. Ok, isso direito. Vamos passar para a próxima fase.
Cartãozinho do controle de qualidade, serve para mais ou menos nada. E aqui vamos para o aparelho propriamente dito. Esperando isso desde janeiro, pelo amor de Deus. Vamos lá. Caixinha da Gamepad digital GPD, uma caixinha bem acabada, algumas marquinhas estranhas aqui. Win 3, código de barras, uma caixinha muito boa, muito interessante. Qualidade, inovação, serviço extremo. Eu acho que o pessoal vai discordar um pouquinho disso aqui. O pessoal passou um pouco de raiva no desenvolvimento desse aparelho. Outra hora a gente pode discutir isso também. Aqui está. Vamos tirar os acessórios primeiro. Temos aqui alguns acessórios. Creio eu que carregador, cabo de força. Vamos ver. Carregador bem robusto. PD Fast Charging Power Adapter. Bivolt. 20 volts. 65 watts. Bem robusto. Tem bastante folga aí para levar o aparelho. Então, o cabo. Acho que tem cabo, né? Não sei se tem. Tá meio preso aqui embaixo, mas vamos lá. Cabinho USB-C, como não poderia deixar de sê-lo. Tesourinha. Uma borracha. Não precisa da tesoura. Vou segurar essa borracha para organizar os cabos. Ótimo. E um cabo USB-C comum. Aqui um lado vai no aparelho, o outro lado vai no carregador. Ou direto, na verdade, ou na dock, né? Ligo aqui a nossa fonte na dock. Vamos. Não tem mais alguma coisa aqui? Não tem mais nada aqui. Caixinha. Vamos ao aparelho. Acessório do protetor de tela. Deve ser um paninho aí para limpar a tela. Temos aqui embaixo. Provavelmente aqui são manuais. Aquele velho manual em chinês. Deixa eu ver. Inglês também. Japonês. Aqui eu acredito que seja isso. Isso mesmo, aqui fechou. É o que nós temos na caixa. Nada mais do que isso. Vamos tirar aqui do meio para ver o aparelho. E isso aqui, o aparelho teve aqui o protetor de vidro temperado. Vou aplicar depois, claro, ou pedir para alguém fazer isso, porque eu não sou muito bom nisso não. Eles disseram que mandariam isso, foi uma das metas do crowdfunding, uma extensão que eles fizeram. Vamos focar mais aqui no aparelho. Ações falam mais alto do que palavras. Bonito. Meio inútil, mas é bonito. Vamos lá. E tá aqui o aparelho. Esse é o GPD 1 em 3. Pesado. Deve ter aí suas 300 e poucas gramas. Temos aqui o tecladinho capacitivo. Tá, inclusive... Não está protegido. Ele tem esse aspecto plástico mesmo. Mas é um aparelho bem bonito. Bem bonito. Eu preferi esse dessa cor ao preto. Talvez por hábito, por causa do switch, que já tem, é mais ou menos essa cor, mais cinza. Aqui na parte de trás a gente consegue ver a saída de ventilação. Temos dois botões personalizáveis aqui atrás. Tem um software da GPD no aparelho que permite você configurar inclusive macro aqui, etc. 4 botões superiores, R1, R2, L1, L2. O L1 e o R1 são botões normais de clique. L2 e R2 são botões analógicos
para quem gosta dos jogos de corrida, e é uma boa adição. Além disso, power, volume, uma entrada de fone de ouvido e um USB-A. A inserção do USB-A para mim é interessante, porque a maior parte das pessoas não tem pendrives ou essas coisas USB-C ainda. Então isso aqui facilita a vida. Temos aqui um microfone que, pelo que eu já li, era melhor que não tivesse, porque é ruim. E temos a saída de ar aqui. Embaixo nós temos 2 alto-falantes e USB-C para encaixe na dock ou no carregador. Na frente nós temos aqui 2 analógicos clicáveis, correto? Direcional digital que parece ok, me lembra um pouco o direcional do Vita, só que um pouco menor. Enfim. Select Start. Esse botão X é para chamar aquela interface do Xbox Game Bar. E um leitor de impressão digital para desbloquear o seu aparelho. Aqui você consegue trocar os controles analógicos entre o modo mouse e o modo controle. Uma entrada de cartão de memória. Pô, a gente tem um terabyte interno, mas um cartãozinho de memória não faz mal para ninguém, eu acho uma boa adição. Do outro lado não temos nada. Vamos tentar ligar o aparelho. Não sei se tem bateria para isso, mas vamos lá. Ligou. EPD está iniciando o Windows. O Windows já vem instalado e ativado, até onde eu sei. Teclado retroiluminado. Para quem gosta de usar à noite aí, embaixo do cobertor. Estou sentindo um pouco de vibração aqui, acho que foi um testezinho. Deixa eu botar no modo mouse para... Ó, não funciona. Vou fazer essa configuração inicial rapidamente. Aqui a gente tem um pouco de resposta do teclado, tem um feedback tátil, não sei se está dando para ouvir. Inglês, depois a gente baixa o pacote para português. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Temos aí uma amostra dos alto-falantes, parece ok para esse tamanho. Para quem é acostumado com o som do 3S do Vita, como eu sou, pô, parece ótimo. Tá bom, já deu. Vamos lá. Só um momento. Região... Estamos um pouco longe de Uganda. Vamos subir para o Brasil. Não sai. Em princípio o teclado parece sensível o suficiente. Brasil. Layout de teclado americano, podem ver aqui, enfim, é um teclado americano, não temos cedilha, vou ter que me virar com isso, mas tudo bem, minha intenção é usar no dock, vamos com um teclado externo, tá tudo certo. Não precisa adicionar um segundo layout de teclado. Conectar-se a USB. Aqui está respondendo. Legal, ótimo. Vamos lá. Digitar minha senha aqui, vocês não precisam ver isso. Aí, conectado à rede. Setup, aquela primeira configuração do Windows que muitos de vocês já devem ter visto em outras oportunidades. Enfim, na tela dá um pouco de cintilação por causa da câmera, mas é uma tela interessante, um aparelho, na minha opinião, muito bem construído. Eu fiz a configuração inicial aqui, vou fazer os primeiros ajustes de sistema
Vou dar uma olhada se está tudo funcionando de forma adequada. Deixa eu dar uma olhada no gerenciador de dispositivos. Ali. 1165 G7, 280 GHz, é o clock base. Vai até 4.7, como eu disse. Em 16 GB de RAM. As especificações estão corretas. Deixa eu dar uma olhada. O gerenciador de dispositivos. Não vou negar que usar isso aqui, uma tela desse tamanho com o dedo, pode ser um pouco trabalhoso. A biometria funciona perfeitamente, está tudo instalado adequadamente. Audio inputs. Network Adapters AC7265. Infelizmente o meu aparelho veio com a placa de rede Bluetooth Wi-Fi errada. Isso era para ter vindo com a X200. Alguns colegas que fizeram a compra do aparelho também tiveram esse problema. Vou ter que entrar em contato com a GPD. Eles têm um programa de enfim, eles fazem uma devolução de um valor aí. Mas a 7265 também não é ruim, longe disso. Eu tenho outros aparelhos meus aqui, funciona de forma adequada. Não ter o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5 pode ser um pouco frustrante, mas vá lá, tranquilo. Isso aí acontece. Agora eu vou testar várias coisas nesse aparelho. Nos próximos dias devo postar outras coisas e a gente vai conversando. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre o aparelho, façam aí nos comentários e a gente vai esclarecendo na medida do possível. Por hoje é isso, obrigado, até a próxima.